Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos acompanha por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a polêmica compra de 98 blindados italianos decidida pelo governo Bolsonaro no finalzinho da gestão. Será que o Brasil precisa deste equipamento? E é para falar sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o professor Denison Oliveira, que é titular do Departamento de História lá da Universidade Federal do Paraná. Muito boa noite, Denison. Obrigado por o senhor ter disponibilizado esse tempo para atender a gente e tirar as nossas dúvidas. Professor, a gente gostaria de começar essa entrevista perguntando o seguinte: observa-se no mundo todo uma corrida armamentista. A indústria tem registrado aumento da procura por armamento, por itens bélicos, muito em função do que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Estaria essa compra relacionada a esse fenômeno mundial? O Brasil está se preparando para alguma iminência de conflito? Boa noite. Boa noite, Edmond. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando também com a nossa audiência. Não, a resposta é negativa. É uma compra que você notou se arrasta há mais de uma década e não tem uma vinculação direta com o conflito da Ucrânia. Para alguma compra militar brasileira, é fundamental que a gente enviasse com urgência observadores para aquele conflito. É necessário e fundamental que a gente observe em primeiríssima mão o que está acontecendo na Ucrânia. Para isso, dependemos, obviamente, de convite de um, de outro ou de ambos lados do conflito, para daí sim a gente afirmar que as futuras aquisições serão pertinentes, serão relevantes para o atual estágio que você notou, que é de corrida armamentista. Certo. Agora, uma pergunta que invade aí uma seara muito técnica. O Exército Brasileiro é um dos que mais gasta na América do Sul, é o maior orçamento, e um dos que mais gasta na América Latina. Nós temos equipamentos de ponta, nós precisamos desse blindado de 8 rodas italiano. Isso é condizente com o que a gente tem de investimento bélico? Esse investimento faz sentido tecnicamente para o senhor? Essa pergunta é a mais importante de todas, né, Edmond? Porque inicialmente a compra foi suspensa por uma decisão judicial, usando um argumento estapafúrdio, um argumento absurdo, segundo o qual nós não estamos em guerra, então não precisamos comprar armas. Isso é absurdo, porque se você for esperar uma guerra começar para daí começar a se equipar, você vai ser derrotado. Essa é uma verdade que já tem aí uns 3.000 anos de idade, né? Os romanos, na época do Império, mencionavam recorrentemente, né, civis pacem para bellum. Se você visa a paz, se prepare para a guerra. Então, a preparação para a guerra tem que ser permanente. Os próprios militares gostam de dizer que podem ficar 100 anos sem serem usados, mas não podem ficar nem um dia sem estarem preparados. E tudo isso é muito bonito e coerente, mas a gente tem que perguntar qual que é a inserção dessas compras na política mais ampla, que é a Política Nacional de Defesa, e na Estratégia Nacional de Defesa. São dois documentos que já estão superados, eles já têm mais de 10 anos, deveriam ter sido revistos pelo Congresso Nacional já desde o ano passado, isso não aconteceu. Nós temos uma Política Nacional de Defesa que expirou, nós temos uma Estratégia Nacional de Defesa que caducou, e, portanto, não esta ou aquela, mas todas as compras ficam em dúvida, geram debate, porque não fica claro o que se pretende com isso. Alegadamente, a compra desses veículos da Itália é para superar os antigos, de até históricos carros que o Brasil fabricou, a fabricação nacional da nossa empresa, que chamava-se Engesa, né, Engenheiros Especializados Sociedade Anônima, que são os cascavéis. Eram veículos, também tinham a função de caça-tanques, como esse Centauro também tem, só que eles estavam montados em chassis de 6 rodas e eram de fabricação nacional. Então, acho bastante simbólico, bastante significativo que a gente esteja aposentando os antigos cascavéis da Engesa, que nós fabricávamos, que nós exportávamos, para comprar veículos importados de um produtor italiano, né? E aí
muito preocupante, muito preocupante. Não é só a troca do que era nacional pelo que agora é importado, mas da onde está sendo importado é mais um país da OTAN, né? Isso tem implicações. É interessante que se eu colocar isso, qual que é a implicação? Por que a gente não deve ter material bélico, por exemplo, como o Gripen, que é sueco e que agora se tornará OTAN também? Por que a gente não deveria ficar apenas com um fornecedor, se podemos dizer assim? Não, a expressão é correta, se pontuou corretamente, Edmond. É um fornecedor só, porque se eles fazem parte da mesma grande aliança, as implicações políticas e as sujeições diplomáticas vão ser as mesmas. É importante notar que nessa concorrência, além do carro oferecido pelos italianos, também havia um veículo similar oferecido pelos americanos e um outro oferecido pelos chineses. E olha só, a compra inicial são de 2 veículos para testes exaustivos. Por que não comprar, então, 2 de cada um dos veículos e daí sim fazer uma concorrência de verdade, em vez de já carimbar o fornecedor italiano? Eu sou muito crítico desse encaminhamento. Eu acho que é só para comprar um lote inicial de 2 para testes, que dê chance iguais para todos os concorrentes. E, fundamentalmente, Edmond, a gente tem que pensar na superação daquilo que a gente chama de uma política de compras de armamentos de supermercado. Você vai lá e escolhe o que estão te oferecendo. É isso aí. Quer dizer, a tua autonomia no sentido de garantir uma plena autossuficiência industrial na aquisição e na manutenção foi abandonada. Por isso que eu acho extremamente simbólica essa compra. Não tanto que o fornecedor seja um país da OTAN, que eu acho grave, mas o gravíssimo é que está sendo usado para substituir um produto que era nacional, que foi um sucesso de exportação. Então, essa renúncia, essa desistência da fabricação do similar nacional é que deveria estar em pauta, deveria estar sendo discutida. Nós temos escala para fabricar esse tipo de armamento? Se tiver escala, vai ser necessário exportar? Não vai? São questões que, de forma alguma, estão claras, e vou insistir. Nossa política nacional de defesa, a nossa estratégia nacional de defesa carece de revisão, elas estão desatualizadas. Enquanto a atualização desses documentos não for feita, passando inclusive, principalmente, pelo Congresso Nacional, todas as aquisições vão ser colocadas em dúvida. Em definição da estratégia, não fica claro qual que vai ser a utilidade desse material. O senhor falou bastante aí sobre a questão do histórico blindado Cascavel, fabricado aí pela empresa Ingesa. Vamos dar uma olhada em que blindado é esse e depois a gente volta para refletir com o professor. Acompanhe. O Cascavel é um veículo blindado brasileiro de 6 rodas, indicado para o reconhecimento de terreno. Ele foi projetado pela empresa Ingesa na década de 70 como um substituto para os antigos M8 Greyhound, que o Brasil havia recebido após a Segunda Guerra Mundial, e foi considerado uma grande inovação tecnológica no país. Em sua versão principal, o veículo foi equipado com um canhão de 90 mm e tinha um primo anfíbio, o Urutu E11, com peças e características semelhantes, que foram fabricadas entre 1974 e 1993, quando a Ingesa faliu. Os blindados brasileiros da Ingesa fizeram um grande sucesso, com a produção total de 2.767 unidades, sendo que a maior parte delas foi exportada para a América do Sul, África e Oriente Médio. Após o fechamento da Ingesa, os direitos do projeto foram adquiridos pela empresa FMC Corporation dos Estados Unidos, que realiza manutenção dos blindados em alguns países onde eles estão operacionais. No Brasil, o Exército ainda possui 409 unidades do Cascavel em funcionamento e, mesmo com a licitação para a compra dos novos blindados, foi assinado no ano passado um contrato com a Acaer para modernizar o Cascavel ao custo de 86 milhões para as primeiras 98 unidades. O Exército Brasileiro deu mais um passo rumo à modernização de seus materiais de emprego militar. A Força assinou um contrato de modernização de viaturas blindadas de reconhecimento Cascavel. O convênio prevê o aperfeiçoamento de 98 viaturas. O acordo foi formalizado em uma solenidade realizada na concha acústica do Quartel-General do Exército, em Brasília, com presença de membros do Alto Comando do Exército, de oficiais generais da Guarnição de Brasília e de autoridades civis.
O contrato celebra a entrega de 2 viaturas protótipo e de um lote inicial de 7 exemplares que receberão diversas melhorias, como revitalização do canhão 90mm, instalação de kits de visão do motorista, visão do comandante e visão do atirador, de equipamentos de comando e controle, de giro e elevação, a inserção de uma plataforma de lançamento de mísseis e a melhoria da plataforma automotiva. Porque alguns devem estar conjecturando, por que nós vamos ter uma obtenção ou aquisição de uma VBC CAV e, simultaneamente, um projeto de modernização do Cascavel? Por quê? O que justificaria ter esses 2 projetos simultaneamente se ambas as viaturas têm a mesma missão, ao menos teoricamente ou doutrinariamente? É aí que se caracteriza a viabilidade desse projeto. Nós temos, a grosso modo, que se a modernização do Cascavel exceder 30% da VBC CAV, nós taxaremos como inviável e não seguiremos. E é aí que a gente taxaríamos, aí que a gente definiu o escopo do projeto. Essa figura tenta resumir as características principais que a gente quer do Cascavel. Ele vai ter que atirar um pouco mais longe. Eu estou falando assim porque ele vai ter míssil, ele vai ter que ter um alcance de, no mínimo, 4 quilômetros. Eu preciso ter condições de identificar melhor os meus alvos. Por isso que eu estou aí com periscópio panorâmico para o comandante, eu tenho que ter telêmetro, laser, visão termal para o atirador, e mesmo nos deslocamentos eu preciso de um periscópio com visão noturna para o motorista. Um outro detalhe que faltou e eu pontuar que é importantíssimo, o giro e elevação agora serão assistidos e não mais um manual que demandava mais tempo para entrar em posição de tiro. A compra do blindado italiano Centauro II não é a primeira tentativa do Exército Brasileiro para substituir o Cascavel. Entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000, o Exército iniciou estudos para desenvolver um blindado nacional que pudesse atender às necessidades de transporte seguro de tropas e caça-tanques. O desenho conceitual do projeto foi apresentado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia em 2007 e, logo após, foi feito o pedido para que empresas do país apresentassem a proposta financeira para a execução de um protótipo. Após muita polêmica sobre decisões técnicas, como, por exemplo, o número de rodas que variava de 6 a 8, a vencedora foi a Iveco, que em dezembro de 2009 assinou o contrato para a produção de 2.044 unidades em um prazo inicial de 20 anos. Posteriormente, devido às dificuldades orçamentárias, o prazo foi estendido até o ano de 2040. A produção do Guarani é realizada na fábrica da Iveco em 7 Lagoas, construída com investimento de 55 milhões de reais, que gera 200 empregos diretos e 1.400 indiretos. Cerca de 90% dos componentes do Guarani é brasileiro e o custo final por unidade é de aproximadamente 3,7 milhões, ou pouco mais de 7% dos 51 milhões que serão pagos por cada unidade do Centauro. O Brasil Consciência teve a oportunidade de conhecer o blindado Guarani durante a SBPC de 2019. E naquela época, os militares ressaltavam os atributos do blindado brasileiro. A presença do Exército Brasileiro aqui é feita pelo Comando Militar do Oeste, né? Nós somos o mais alto nível do Exército Brasileiro aqui no Mato Grosso do Sul. Nós trouxemos 4 linhas de trabalho. A primeira delas, a mais importante para nós, que é do nosso ramo do Braço Forte, é o blindado Guarani, que é um programa estratégico baseado em ciência e tecnologia puramente nacional, que é esse blindado grande que nós temos aqui, a retaguarda, com 400 unidades já produzidas em 7 Lagoas, né, Minas Gerais, e aqui no Mato Grosso do Sul nós temos 45 unidades desse blindado em atividade na faixa de fronteira, exclusivamente dedicada à segurança daqui da nossa fronteira, que a gente sabe que é um pouco pesada. Atualmente, 600 unidades já foram produzidas. Tá aí, o blindado brasileiro, né, tecnologia brasileira, sendo inclusive produto de exportação. Professor, aqui o nosso programa é um programa de ciência e tecnologia, a gente costuma
divulgar dados sobre inovação no Brasil, projetos de inovação principalmente. O senhor acredita que seria possível, por exemplo, de repente tentar promover alguma concorrência no sentido de qualificar empresas em território nacional para produzir um tanque similar a esse tanque italiano? Não tenho a menor dúvida, Edmo. Isso já foi feito antes, quando o país era muito mais subdesenvolvido, quando a carga tributária era metade do que era hoje, quando o complexo industrial militar nosso era muito mais não é obsoleto, é arcaico, né? Incipiente é a palavra. Então, não tenho dúvida, dentro de uma estratégia coerente, de um planejamento de longo prazo, de uma política de Estado, como tem que ser a política de defesa, eu tenho a plena convicção que, se fosse do nosso interesse produzir um carro blindado caça-tanques sobre rodas, no caso 8 rodas, que o novo padrão está sendo adotado aí, sim, estaria dentro da nossa capacidade, e lamento profundamente saber, tomar conhecimento, inclusive pela imprensa, né, que é uma aquisição que levou 10 anos para ser discutida. Poxa, em 10 anos, será que a gente não teria alternativas? E continuam em aberto, mesmo que essa aquisição venha a ser feita, como que fica a cadeia logística de suprimentos? Agora, ontem mesmo foi noticiado que vai ser fabricado pela Imbel, né, que é a indústria bélica brasileira ainda estatal, um lote de munição para testar o Centauro. Quer dizer, não se planejou ainda o abastecimento com munição do lote inteiro, da quase 100 veículos, o que arrisca repetir, o que pesa o sério risco da gente ver reprisar o erro histórico que foi a compra na Alemanha, foram centenas, foram quase 500 Leopard comprados na Alemanha e na Bélgica também, foi um lote pequeno da Bélgica, que eram carros já superados, era o primeiro modelo do Leopard, o Leopard 1, que a gente comprou, e a gente não fabricava munição. Então, o que adianta você ter 300, 400 tanques se você não fabrica munição, se tiver um conflito real, se houver uma emergência real, se esses veículos precisarem ser empregados em combate real, a gente não vai ter munição para reabastecer esses veículos, e a questão que fica é essa. Se o Centauro vier realmente a ser adquirido, se esse veículo italiano realmente vier a ser adquirido, quantas componentes da cadeia logística de abastecimento e reposição nós podemos internalizar? Qual a proporção da munição nós podemos fabricar? E a munição é uma coisa bastante complexa, que tem vários tipos, né? A munição de autoexplosivo, a munição antitanque, a munição de fragmentação, quer dizer, tem uma complexidade aí que implica, né, fundamentalmente, em ter bastante clareza de como que esse material vai ser usado. E vou insistir de novo contigo. Dado o estado atual de superação da Estratégia Nacional de Defesa, da Política Nacional de Defesa, não tenho a menor clareza de onde que esses carros vão ser empregados. Receio muito, é um receio pessoal que eu tenho, Edmo, que essas compras acabem por confirmar, por reiterar o caráter anacrônico, irracional, completamente sem sentido da distribuição de efetivos do Exército Brasileiro. Porque a verdade é a seguinte, a arma blindada brasileira, os tanques, né, os veículos mais pesados do Exército Brasileiro, estão sediados fundamentalmente na região sul, na Escola de Guerra Blindada, que fica em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A pergunta que fica é a seguinte, para o leigo, assim, mas, poxa, são centenas de veículos blindados e outros veículos, engenhos blindados também, que não são só os tanques, concentrados no Rio Grande do Sul. Estão esperando o quê? Uma guerra do Paraguai? Estão esperando o quê? Outra guerra com a Argentina? Qual que é o sentido de ter uma força blindada dessa no sul do Brasil? O sul do Brasil perdeu totalmente a relevância desde a Segunda Guerra Mundial. A última vez que o Brasil se preparou para uma guerra contra a Argentina foi em 1945, inclusive sofrendo pressão americana para que a gente se preparasse para enfrentar a Argentina, caso ela continuasse alinhada ao eixo, que não havia rompido relações diplomáticas com a Alemanha nazista, não havia declarado guerra à Alemanha nazista, havia essa possibilidade, vamos dizer assim, de haver algum conflito com a Argentina, e desde então o assunto perdeu completamente a atualidade. E, por outro lado, inversamente, essa enorme concentração de meios de uma fronteira que não tem mais a menor relevância, que é o Mercosul, né? Você tem na Amazônia, que é uma imensa região do Brasil, é a maior parte da região do Brasil, mais da metade do Brasil é a Amazônia. Você tem nessa imensa Amazônia, cheia de problemas, uma fronteira quentíssima, com países extremamente problemáticos, com tráfico de drogas, com tráfico de pessoas, com problemas de refugiados, com movimentos armados, com guerrilha, inclusive, nesses países vizinhos. Você tem nessa Amazônia, que é uma prioridade de defesa brasileira, você tem nessa Amazônia 10% do Exército Brasileiro. O Centauro é inútil na Amazônia. Então, quer dizer, como é que isso se encaixa no programa mais geral?
como que isso vai colaborar para a Estratégia Nacional de Defesa, quando que vai ser revista a Política Nacional de Defesa, para daí sim a gente poderia, uma vez respondida essas perguntas, ter clareza. Vale a pena comprar o Centauro? Quantos? Como que eles vão ser mantidos? Como que eles vão ser municiados? Que efeito a gente vai lograr com esses veículos? Que também é uma outra coisa que tem que pensar, Edmond, além da urgência que é a defesa da Amazônia, é a guerra cibernética. E a coisa grotesca, assim, bizarra, eu acho, inclusive, que é um crime contra a segurança nacional, é você ver o Centro de Guerra Cibernética do Exército Brasileiro pegando emprestado computadores para praticar guerra cibernética. Para isso não tem dinheiro. A guerra mais importante hoje, pergunta para qualquer especialista, qual que é a dimensão da guerra mais importante? É a guerra cibernética. A capacidade de você proteger o teu ciberespaço, proteger a tua internet, proteger a tua telefonia, proteger as tuas comunicações e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de invadir o sistema do outro, de paralisar a internet do outro país, de prejudicar estruturas essenciais que são controladas remotamente por internet. Não temos nada disso. E os exercícios de guerra cibernética é coisa grotesca. Eles publicam edital pedindo emprestado equipamento. Não tem dinheiro para guerra cibernética no Brasil, mas vai se gastar 5 bilhões e tanto para comprar 98 blindados, que não sei exatamente se é o modelo mais atualizado, se é o modelo de exportação. Tem muitas questões aí que ainda não estão respondidas e que seriam importantíssimas serem debatidas pela grande imprensa, e daí o papel fundamental que está se prestando agora de repercutir, de replicar essa questão que é fundamental, é muito importante, porque ela expressa ênfases e prioridades que são fundamentalmente erradas e inadequadas nesse contexto de ameaças à segurança nacional. Para você que é nosso telespectador e gosta desse assunto, olha só que coisa interessante. O professor mencionou os tanques Leopard, que nós adquirimos da Alemanha. E, recentemente, por conta da guerra na Ucrânia, a Alemanha enviou tanques Leopard para a Ucrânia e pediu ao Brasil os mísseis, né, a munição do tanque Leopard, que o Brasil tem aí o maior paiol dessa munição no mundo, né? Por conta dos tanques aí, o professor mencionou que quase 500 tanques, pouco mais de 500, né, professor? De 500 tanques. Não chega a dar 500. São 128 Leopard 1 e 239 Leopard 2, não chega a dar 500, vai dar 400 e pouco. Você mencionou uma variante do Leopard. O Leopard, que é um tanque principal de batalha, que tem um canhão na torre principal, tem uma variante cuja torre tem 2 armas automáticas de pequeno calibre e grande capacidade de fogo, né? Cadência de fogo. Essa versão antiaérea do Leopard, ele tem um alcance de 4 quilômetros, para derrubar pequenas aeronaves, helicópteros. Aí sim, aí nós temos estoque grande de munição que ninguém mais tem, porque é um carro obsoleto, um carro superado, daí a pressão dos alemães para que a gente cedesse os ucranianos que receberam esses carros obsoletos, a munição que nós temos tocados, que também é obsoleta, só serve para aquele veículo. Então, você vê o que é a indigência, né, dessas doações que estão sendo feitas para a Ucrânia, coisa muito superada, coisa muito velha, que os países da OTAN querem passar adiante para se renovar, e aí cria lá na Ucrânia todo tipo de problema logístico, todo tipo de problema de manutenção, muitas denúncias que soldados ucranianos abandonam o equipamento doado no primeiro enguiço, que não tem como consertar, é um problema sério, e o fato que a Polônia está se convertendo rapidamente numa oficina bélica a serviço da OTAN, porque eles estão aceitando encomendas para recuperar, para consertar os antigos tanques russos, que eles também operavam, que eles também têm oficinas de manutenção lá na Polônia, como um país que antigamente ele era associado ao Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar Soviética. Então, vários modelos antigos de tanques ucranianos de fabricação russa são recondicionados, são consertados, são modernizados lá na Polônia. Parece que o que está dando mais certo lá é o material antigo do Pacto de Varsóvia e não essas doações da OTAN, porque repõe esses problemas que estão sendo criados aqui pela compra dos Centauros, né? Como é que está a cadeia logística? Você tem peça de reposição, você tem domínio de todas as tecnologias afetas aos procedimentos de manutenção e conserto desses veículos, ou vai ficar dependendo de peça importada para consertar eles? Essa é uma questão fundamental e se manifesta de maneira aguda agora na atual guerra da Ucrânia. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informações sobre esse assunto. Um instante só, não saia daí.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, discutindo hoje a compra dos 98 blindados Centauro 2 pelo Exército Brasileiro junto à empresa Iveco italiana. Enquanto a gente está discutindo a compra de 98 blindados de 8 rodas dos italianos, conforme bem explicou o professor, o Brasil está doando blindados para o Uruguai. Fizemos uma primeira doação de 25 unidades e agora estamos entregando mais 21 unidades, doações de veículos lá do Rio Grande do Sul, como mencionou o professor, 10 modelo M108 utilizados em combate, ressalta a reportagem do G1 lá do Rio Grande do Sul, e que foram construídos nos Estados Unidos para a Guerra do Vietnã em 72 e doados ao Brasil. Outros 11 são blindados de transporte pessoal do modelo Urutu. O que o senhor pensa sobre essas doações? A gente está aí na mesma linha do que está acontecendo na Europa com a Ucrânia? Nós estamos nos livrando para poder movimentar a roda da indústria bélica? Pode ser, Edson, pode ser também o nosso subimperialismo, né? Da mesma maneira que os americanos dão de graça, eles nem cobram mais, eles dão de graça tanques velhos, obsoletos para nós, só precisamos ir lá buscar. A gente está fazendo a mesma coisa com o Uruguai. Teve uma encrenca nessas doações, porque o Uruguai não queria vir buscar, eles queriam que a gente também entregasse lá com o tanque cheio. Mas veja, esses obuseiros, você mesmo notou, são obuseiros autopropulsados, um padrão muito antigo, isso é da época da Guerra do Vietnã, tem um alcance pequeno, tem capacidades limitadas, e tem uma eletrônica embarcada completamente superada, ninguém mais usa isso. O Uruguai topou. Já os Urutus são interessantes, né? Porque eles são veículos ainda atualizados. Não sei quem que foi o dono que comprou a massa falida da Ingesa, mas quem comprou a falida da Ingesa fez um grande negócio, porque eles vendem manutenção para todos os Urutu e Cascavel, centenas que o Brasil vendeu para o Oriente Médio, para a África, e agora essas doações para países vizinhos aí. Então, são veículos que podem ter alguma utilidade ainda para fins de treinamento, mas de forma alguma alguém cogitaria de usá-los num combate real, por exemplo, na Ucrânia. Seria ridículo. Se levasse esse material para uma guerra moderna, eles seriam feitos em picadinho, em poucos minutos, são máquinas muito antigas, muito obsoletas, mas são recebidas de bom grado, que você veja, imaginando qual que é o gasto militar do Uruguai, né, qual é a verba que eles têm, são doações que certamente serão bem recebidas e poderão ser úteis durante algum tempo para poder ter material para treinar o pessoal. Que a urgência dessas aquisições é essa, tem que ter com o que treinar. Não pode ser uma coisa que está encostada, uma coisa que está sucateada, uma coisa que está quebrada. Então, essa urgência de ter com o que treinar certamente vai fazer com que essas doações sejam muito bem-vindas pelo Exército do Uruguai, mas em termos militares elas significam nada. Isso aí, do ponto de vista militar, é nada. São máquinas muito superadas e que, de forma alguma, poderiam sobreviver ao teste do campo de batalha contemporâneo. O senhor falou em inadaptação do Leopard na Amazônia, que lá ele não serviria para absolutamente nada. Existe algum consenso ou alguma ideia da academia, dos especialistas, de que tipo de veículo serviria para uma floresta tropical como a nossa? Já tem alguma coisa empregada no mundo? Olha, o pessoal que estudou a aquisição do Guarani, o mesmo fabricante do Centauro, da Iveco italiana, né? O Guarani ele tem capacidades, que ele tem uma versão anfíbia, né? Ele tem capacidades que habilitam a servir no ambiente amazônico. Não sei se é o carro ideal. Não tenho notícia do emprego extensivo do Guarani na Amazônia, mas não seria uma coisa muito impossível de você adaptar para uso na Amazônia, pelo menos na sua versão anfíbia, que faz dele um veículo bastante útil naquele ambiente. Tenho a sensação que o maior investimento, se tratando de Amazônia, teria que ser nos efetivos aerotransportados. Qualquer um que viu o filme da Guerra do Vietnã se deslumbra, né, com a capacidade militar que os americanos desenvolveram com o emprego dos seus helicópteros, né, suas aeronaves de asa rotatória. Tenho a sensação que o ambiente amazônico pediria mais desse tipo de aeronave e menos desses veículos blindados, embora o Guarani tenha sim essa capacidade e tenha sim essa virtualidade. O mais importante para o ambiente amazônico seria certamente a capacidade da gente ampliar os nossos pelotões de fronteira, Edmo. Pelotão é uma unidade de 41 homens. Nós temos exatamente 23 pelotões de fronteira para mais de 4.000 quilômetros de fronteira amazônica. Isso é ridículo, isso é risível,
Isso é insignificante. Por que só tem 10% do exército na Amazônia? E lá a efetiva de infantaria mesmo, né? Infantaria de selva, tendo helicóptero, ótimo, essencial manter a cadeia logística, excelente, mas não imagino forças blindadas sendo de utilidade para a defesa da Amazônia de forma alguma. Então, professor, a Marinha tentando construir lá o seu submarino nuclear para fins de monitoramento da Amazônia Azul. O Exército patinando aí com a compra de tanques e concentrando sua força no Sul. E nós ainda temos a Aeronáutica patinando com o programa PESE de constelação de satélites para monitoramento de fronteira, floresta e tudo mais. As Forças Armadas brasileiras estão bem aí com relação às demais da América do Sul ou é tudo igual, desse jeito assim, por aí? Olha, o Senado da América do Sul tem algumas ilhas de excelência, por exemplo, o Chile. O Chile tem uma força blindada muito respeitável. Tem a sensação que eles estariam picadinho da nossa em questão de minutos. Que bom que a gente não faz fronteira com o Chile. Em termos de força aérea, a Venezuela recebeu algumas aquisições interessantes, tanto de meios antiaéreos quanto de aeronaves da Rússia. Mas nada disso seria, digamos, ameaça para o Brasil. Não imagino um vizinho nosso nos ameaçando sem que tenha que temer as consequências. Então, a gente continua com um entorno estratégico muito seguro, muito confortável. Temos o privilégio de sermos um país que não tem vizinhos que possam representar ameaças estatais, tá? Outra coisa completamente diferente são as ameaças não estatais. Movimentos de crime organizado, tráfico de drogas, guerrilha mesmo, né? Que, sim, tem como endereço, né, mais provável de ocorrência a fronteira amazônica. Então, na comparação com os vizinhos, não temos o que temer, e isso é um fator que pode levar a uma falsa sensação de segurança. Porque ninguém vai nos atacar. Provavelmente não. Eu acho que não. Agora, do resto do mundo, as ameaças pululam. A pior delas, já mencionei aqui para vocês, é a guerra cibernética, é a ciberguerra. Nós somos uma colônia digital. Nossos principais sites e bancos de dados não nos pertencem mais. São empresas estrangeiras que operam esses sites e essas redes sociais e recolhem, em escala industrial, um manancial imenso de informações de comportamento, de consumo, de opinião política, que não serve a nós, não serve a nós brasileiros, é depositado lá nos gestores do Facebook, do Instagram, no caso dos americanos, do WhatsApp. Imagina, quando cai o WhatsApp, você paralisa a economia brasileira. Isso é ridículo. A dependência que nós temos desses sites internacionais é a pior ameaça à segurança nacional. Mas não é só americano, né? Agora o TikTok, que é chinês, o Telegram, que é russo, e não existem equivalentes brasileiros. Então, se eu precisar fechar o cyberespaço brasileiro, se eu precisar cortar, se eu precisar desconectar a internet brasileira desses sites estrangeiros, eu não vou conseguir, vou fazer um caos. Lembra quando aquele juiz proibiu o WhatsApp em 2018 por 2 dias, um dia? O cara provocou um caos, porque não tem equivalente brasileiro, que é absurdo. Nós temos um grau de colonização dos meios digitais por parte das potências estrangeiras que é completo. Nós somos colônia digital. E agora, no recente leilão do 5G, você deve ter acompanhado, uma das exigências é que o vencedor construísse uma rede de dados para o governo. Isso é absurdo. Essa rede já vai estar colonizada, já vai estar infiltrada, vai estar cheia de vazamentos. Você mencionou a questão dos submarinos. Tive a honra de publicar em 2020, na Cambridge Journal of International Studies, junto com outros 2 colegas da USP e da UF, um artigo sobre a questão dos submarinos brasileiros. Esse artigo foi publicado em 2020, teve enorme repercussão, saiu na grande imprensa, inclusive, porque a gente estava denunciando que os submarinos estavam comprando equipamento de criptografia que codificava e decodificava a mensagem de uma empresa suíça. Só que essa empresa suíça é só uma empresa de fachada para a CIA americana. Como a Raytheon, também é uma empresa de fachada para a CIA americana e vender no CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Então, de novo, estava incorrendo nesse erro de comprar no estrangeiro material de comunicação e criptografia de empresas que sabidamente eram operadas por serviços de inteligência estrangeiros. No caso, a fornecedora dos equipamentos de criptografia para os submarinos da Marinha Brasileira é a Crypto Axtel. Que é essa cidade anônima em alemão? Não sei. Aktiengesellschaft.
era a Crypto AG, né? A Crypto Aktiengesellschaft, a cripto sociedade anônima, que apesar de ser uma empresa aparentemente suíça, ela era controlada tanto pela CIA americana quanto pelo serviço secreto alemão, o Bundesnachrichtendienst, que é o serviço de inteligência alemão, que secretamente operava aquela empresa, uma empresa de fachada, e vendia equipamento de criptografia que vazava, que foi feito para vazar mensagens. Então, denunciamos isso no nosso artigo. A Marinha soltou 2 notas oficiais negando que houvesse riscos. Não, porque eles vão mudar os sistemas, eles vão colocar uma camada adicional nessa máquina importada, coisas muito suspeitas, coisas extremamente frágeis do ponto de vista da segurança das comunicações. Então, de novo, a gente nota uma defasagem. Poxa, será que vale a pena você ter uma esquadra de submarinos de última geração? Pode ser até muito moderno, Scorpene. Parece que é um modelo bem atualizado, mas será que vale a pena tê-los se as comunicações deles são grampeadas? Então, a questão fundamental é essa. A guerra mais importante é a guerra da inteligência, da contra-inteligência, da informação, da espionagem. E nesse aspecto, Edmond, a gente é uma colônia digital, como eu falei para você, e não sei, por exemplo, nos Centauros, qual que vai ser o equipamento de navegação deles, qual que vai ser o equipamento de comunicação deles, qual que vai ser o equipamento de controle de tiro. São questões de extrema densidade tecnológica, produtos extremamente sofisticados, e que a qualquer momento, tanto eles podem ser infiltrados pelo vendedor, podem ter backdoors, né, portas dos fundos que vazam informações para o país vendedor, como também eles podem ser monitorados pelo país vendedor. Então, de novo, você tem a arma pode ser até atualizada, mas ela é frágil, ela é fragilizada, porque ela está justamente exposta nos seus procedimentos de operação e deslocamento à vigilância estrangeira. Então, também por aí, você reafirma o colonialismo, a colonização das Forças Armadas brasileiras. Interessante o aspecto da guerra cibernética, a importância da guerra cibernética que está sendo mencionada aí pelo professor. Estamos colocando na tela aí para vocês reportagem do Brasil, de fato, de que às vésperas da eleição o Exército Brasileiro simulou uma guerra cibernética contra um grupo de ideal proletário. Isso aconteceu no final do mês de agosto. O Exército Militar Guardião Cibernético 4.0, organizado pelo Comando de Defesa Cibernética do Estado, realizou, próximo da campanha, esse exercício. Está aí para vocês na tela a cópia, o print da reportagem do Brasil de Fato. Professor, dá para levar a sério isso aí? Estamos sob ameaça de grupos extremistas comunistas que podem invadir a qualquer momento a central do governo e dominar corações e mentes brasileiras? Então, sim, esse risco existe, essas ameaças vêm de todos os lados. Não podemos de forma alguma esquecer que as eleições americanas, as eleições presidenciais americanas, que deram vitória ao Trump, foram manipuladas pela Rússia. Foi demonstrado depois de várias investigações tocadas, tanto pelo Congresso americano, como por observadores da guerra cibernética, tanto públicos quanto privados, tanto civis quanto militares, que, de fato, a Rússia influenciou a eleição americana que elegeu o Trump. Isso é gravíssimo. Eles fizeram isso através da invasão de hackers, né? Mantidos pelo prestigioso Instituto de Guerra Cibernética lá de São Petersburgo, que não é estatal, é uma ONG, né? Interessante, que fez essa ponte com os hackers que invadiram o site da campanha da Hillary Clinton, roubaram os segredos da campanha da Hillary e abasteceram com esses segredos a campanha do Trump. E também uma extensa campanha de difamação da Hillary, tocada por robôs, né, por perfis fakes, que não são gente, são meros perfis criados, né, digitalmente, fazendas, né, como se diz, de perfis, que criam esses perfis para replicar as acusações do Trump contra a Hillary, que deram enorme efeito no eleitorado americano, e isso foi decisivo para eleger o Trump. Então, a ameaça desse tamanho. Nós vivemos para ver os Estados Unidos, superpotência tecnológica, hiperpotência científica, referência informática, internet, tudo, eles serem vítimas da ciberguerra travada pelos russos. Isso aconteceu de novo em 2014, na primeira guerra da Ucrânia, quando a Rússia tomou a Península da Crimeia para si e para as regiões do Donetsk e Luhansk. Já naquela época, teve uma intensa ciberguerra contra a Ucrânia. E o episódio mais tenebroso dessa ciberguerra, Edmond, não foi nem eles desligarem luz,
desligarem telefone, cortarem abastecimento d'água, também fizeram isso os russos contra os ucranianos. O que me deixou mais impressionado é que esses hackers invadiram o site da Justiça Eleitoral ucraniana. E no dia que foram ser divulgados os resultados, eles invadiram o site, derrubaram o site, colocaram uma página clonada, perfil falso, para anunciar que o candidato pró-Rússia, o candidato do Putin, tinha ganhado as eleições. O que era mentira, isso não aconteceu, foi uma fraude. Né? E, imediatamente, a Rússia e a Bielorrússia reconheceram o candidato eleito, deram os parabéns, começaram a circular que eles tinham ganhado as eleições. Levaram várias horas até que, finalmente, os gestores da Justiça Eleitoral ucraniana conseguissem retomar o controle do site, conseguissem derrubar, né, os cavalos de Troia de invasão do site, para daí estabelecer a verdade. Não foi esse candidato que venceu, foi o outro aqui. Já imaginou o tumulto que isso causou? O descrédito que isso causou? A desmoralização que isso levou ao sistema eleitoral ucraniano? Mas são coisas que a gente também está exposto aqui no Brasil. Isso pode vir de todos os lados, todos os países. Pode vir da China, pode vir da Rússia, pode vir dos Estados Unidos, pode vir de interesses privados, pode vir. E aí a política nossa de proteção de infraestruturas sensíveis tinha que ser repensada para dar conta desse tipo de ameaça, que é gravíssimo. Eu acho que a principal ameaça para o Brasil hoje é a cyberguerra. E, portanto, você fez menção aqui na tua pergunta ao exercício guardião cibernético, é exatamente isso que me refiro, Edmond. Para realizar esse exercício, o Exército pede equipamentos emprestados. Eles não têm a suficiência para praticar guerra cibernética. Eles dependem de empréstimos interessados para poder praticar essa guerra cibernética. Isso é medíocre. Isso é ridículo. Ao tentar se preparar para a guerra cibernética, eles poderiam estar se autocontaminando com trojans e malwares e tudo mais que poderiam estar sendo infectados. E a questão ficou aberta com o 5G, né? Porque o 5G, as faixas de frequência de operação das ondas de rádio é que foram licitadas. Não existe nenhuma política industrial brasileira que vise a autossuficiência no 5G, por exemplo. Aí sim, você poderia construir hardware, o hub, o modem, o roteador, cabeamento, que não está contaminado. Esse é que é o problema. Você comprar equipamento de informática, de telemática importado, que já está ali dentro, plantado na origem mesmo, o chip capaz de vazar, de promover o vazamento das informações. Nesses termos, Edmond, não tem meio termo não, sabe? Nessa questão não existe um meio termo. Ou você é autossuficiente ou você está exposto. E o Brasil hoje está perigosamente exposto a todo tipo de ação terrorista, de vandalismo e mesmo de manipulação de resultados eleitorais, de estatísticas, de tudo que existe por conta do nosso colonialismo digital. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, um instante só. Tem credibilidade o Exército para questionar o processo eleitoral? Não. Mas em favor do... Perdão, eu coloquei mal. Tem credibilidade técnica de inteligência, de guerra cibernética e falar de malware para fazer esses questionamentos junto aos técnicos da Justiça Eleitoral? Vamos tentar retomar a sequência dos eventos, Edmond. Veja bem, de um ponto de vista técnico, sim. Se eles se dizem referência em segurança cibernética, se eles se dizem responsáveis pela proteção de infraestruturas críticas, se na divisão intelectual do trabalho cabe à aeronáutica gerenciar os satélites, à Marinha a parte nuclear e ao Exército cabe gerenciar a cyberguerra, em princípio, sim, eles teriam capacidade de fazer uma avaliação da segurança do sistema eleitoral brasileiro. Onde que eu vejo problemas? Gravíssimo problema. Uma coisa é você consultar o Centro de Guerra Cibernética do Exército sobre que colaboração ele pode dar para aperfeiçoar a segurança do sistema eleitoral, apelando, no caso, aos especialistas em comunicações e internet do Exército. Ponto. Outra coisa é a iniciativa desastrosa e atabalhoada que um dos ministros do STF, nomeado presidente do STF, fez para convidar as Forças Armadas para avalizar o processo. É completamente diferente. Perdeu-se de vista a questão técnica, que pode ser até bastante relevante,
e se apelou às Forças Armadas para que elas legitimassem a eleição brasileira. Isso é gravíssimo. Muito importante, não foram os militares que se miscuíram nessa questão. O pessoal da imprensa falou assim, que absurdo os militares ficarem abelhudando o processo eleitoral. De forma alguma, isso não existiu. Eles foram convidados, e veja a natureza do convite. A natureza do convite. Eles não foram convidados de um ponto de vista técnico para aferir esse ou aquele procedimento. Não, não é isso. Não é isso. O ministro, no caso, o ministro Barroso, os convidou para legitimar o processo eleitoral. Aí abriu a porteira. Paradoxalmente, esse que foi o grande choque, eu, por exemplo, tinha dúvidas. Eu tinha dúvidas. Como cidadão, como eleitor, sempre alimentei dúvidas com relação à segurança do processo, transmissão de dados, eu sempre achava aquilo uma certa suspeita, sendo leigo, né? Mas uma vez que as Forças Armadas foram convidadas e não encontraram problemas, esse convite, se era uma tentativa de desmoralizar o processo eleitoral, saiu pela culatra, como se diz, um tiro que saiu pela culatra, usando uma linguagem militar, porque eles deram um atestado de idoneidade para as urnas eletrônicas. Então, se os referentes, assim, se as referências, né, se os especialistas em informática e cyberguerra do Exército não viram problemas, podemos ficar tranquilos a respeito, porque eles foram colocar lá para encontrar problema. Esse que é o intuito. A tentativa da presidência da República em envolver as Forças Armadas com a legitimação do processo eleitoral, para isso foi aberta uma porteira enorme, que podia ter passado várias boiadas, porque foi feito um convite às Forças Armadas, que é um absurdo, porque as Forças Armadas não tratam dessa questão, é o Exército que trata dessa questão, e não é o Exército inteiro, é o seu centro de guerra cibernética. E também não é só todo o centro de guerra cibernética. São os especialistas em criptografia, em transmissão de dados, em conectividade, esses caras é que poderiam ser convidados. Aí não vejo problema. Uma base técnica, opinada, um parecer, até fazer um exercício, não tem problema nenhum. Até agora, porque as urnas foram feitas por militares dessa maneira, militares convidados para poder desenvolver o dispositivo. Pois é, mas não foi esse o intuito. Eles convidaram as Forças Armadas. O que a Aeronáutica tem a ver? O que a Marinha tem a ver? A Marinha não sabe nem de quem está comprando esse documento de criptografia. Foi bem ridículo naquela época que a gente soltou o artigo na Cambridge, que eles disseram assim, não, mas não existem evidências que essa empresa da CIA, a gente começou a gargalhar em voz alta. Desde os anos 80 tem evidências, chega na reta final, o único país que acreditava que a criptoagueira confiava éramos nós, que estávamos sozinhos nas nossas certezas com relação a esse fornecimento. Isso é tudo muito questionável. Então, o envolvimento das Forças Armadas, eu entendo, ele pode ser até interessante, desde que você tenha a resolução de questões técnicas e ponto final. Não foi isso que aconteceu no convite que o Barroso fez a eles. Que bom que eles acabaram referendando, que eles acabaram confirmando a segurança do sistema, talvez contrariando, né, o desejo do presidente da República, que é o seu comandante superior, né, de que achasse problemas, que questionasse a lisura. Foi bem interessante essa passagem. Já ficou na rua agora, hein, uns manifestantes em porta do quartel querendo ver o código-fonte das urnas. Foi visto já. Isso é ridículo. Então, foi muito interessante porque demonstrou várias coisas. Demonstrou, em primeiro lugar, os riscos potenciais de você convidar os militares a tomar parte em questões que não lhes dizem respeito. E, segundo, você convidar as Forças Armadas a legitimarem o processo inteiro. Também foi uma temeridade. Que bom que isso não teve consequências. Porque se essa turminha acha algum problema ali, explore isso a favor da presidência da República, não ia ter posse a 1º de janeiro, cara. A gente está numa rua da amargura desgraçada aqui. Que bom que não aconteceu nada. Temos que ficar felizes. Vamos voltar ao exercício Guardião Cibernético. Está na versão 4 já, né? Eu vi o edital 2020 ou 2021, lembra bem? Estava lá o edital, eles pedindo empréstimos de equipamentos, de redes, de cabeamento, pedindo emprestado para poder praticar. Para isso não tem dinheiro, não tem dinheiro. E olha só, hein? Gastamos mais que Israel. O Estado de Israel tem 1.800 aeronaves de combate, tem 1.200 tanques e outros engenhos blindados, tem 90 bombas atômicas, tem a melhor cyberguerra do mundo, é israelense, programas de espionagem, de vazamento de dados, tem uma série de recursos e poderes extraordinários e gastam menos que o Brasil com defesa. Olha a comparação. Qual que é a saída, professor? Existe algum documento, algum programa que possa direcionar aí o país a ter um gasto mais inteligente com defesa e melhorar esse setor e qualificar o setor?
Existe algum caminho já traçado? Tem que discutir? O que o senhor apontaria aí como, não solução, obviamente, mas como indicativo, caminho que a gente poderia tomar? Naquele e-mail que tinha enviado, eu mencionei algumas coisas que elas continuam válidas, né? Então, veja, é fundamental que haja uma liderança civil do Ministério da Defesa e do Gabinete de Segurança Nacional. O Gabinete de Segurança Nacional é importantíssimo, porque além da segurança do núcleo do poder, do presidente do primeiro escalão, eles também têm na subordinação deles a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, são cargos que, em hipótese alguma, podem voltar a ficar nas mãos de militares. Como já dizia o Clemenceau, né, a guerra é importante demais para deixar só a cargo dos militares. Então, uma liderança civil nesses ministérios da Defesa, dos GSI, seria um primeiro passo importante na caminhada rumo a uma política de defesa mais coerente, mais atualizada. Uma segunda questão que eu menciono ali é que o Ministério da Defesa ele foi essencialmente militarizado nessa última gestão presidencial, e não foi só o Ministério da Defesa, né? A espalhada dos ministérios inteira foi militarizada, os números variam bastante, né? Talvez tenha 6 mil, talvez tenha 8 mil militares ocupando cargos civis no governo, que é bastante desproporcional. Já viu uma estimativa de 11 mil militares? Não se sabe, hein? Parece que só no INSS são mais de 2.500 militares votados no INSS. E aí, quer dizer, tinha que fazer o contrário, quer dizer, não só profissionalizar, de um ponto de vista das carreiras civis, as várias vagas em abertos nos ministérios civis, mas também no Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa até hoje não tem uma estrutura de carreira coerente para os seus servidores civis. E seria fundamental que a gente tivesse uma certa paridade, até eu diria, entre membros civis e membros militares no Ministério da Defesa. E vou citar aqui uma agência importantíssima que nós não temos. Nós não temos aqui no Brasil um equivalente do que seria a NSA, a National Security Agency, que é o órgão do governo americano encarregado de monitorar e interceptar comunicações de todo mundo, inclusive, ilegalmente, de cidadãos americanos, como revelou um dos seus mais famosos desertores, que é o Edward Snowden, né, que está exilado na Rússia, né? Ele é um desertor da NSA, ele revelou a facilidade com que os operadores diretos da NSA entravam no computador de qualquer empresa, qualquer banco, para pegar assuntos do seu interesse, que não tinha nada a ver com a causa da segurança nacional. E nós não temos nada parecido no Brasil, inclusive porque a ABIN, ela constitucionalmente está proibida de fazer interceptação telefônica. Então, quer dizer, nós temos uma massa imensa de comunicações que tem que ser monitoradas, que tem que ser vigiadas, que tem que ser objeto de supervisão por parte do governo. Nós não temos uma agência que faça isso. Nós precisamos criar uma Agência Nacional de Segurança Eletrônica. Quem faz esse trabalho, mas quer dizer, não faz, né? Acaba sendo o Centro de Guerra Cibernética do Exército, mas é muito pequeno isso aí. A gente precisava de uma agência inteiramente nova, destinada a monitorar, acompanhar esse manancial imenso de informações que é oferecido até voluntariamente na internet, nas redes sociais, que é tão relevante para a gente saber o que está acontecendo no Brasil, e elas têm que estar sob controle nacional. Muito interessante a atitude do chinês. O chinês não admite, de forma alguma, que esses sites como o Google, como o Facebook, operem na China. Quando opera, é um número muito limitado de páginas. A Rússia também, recentemente, faz poucos anos, eles desenvolveram a capacidade de fechar o ciberespaço deles a todos os sites estrangeiros. É uma medida de segurança nacional indispensável. Então, nesses termos, a gente precisaria ter equivalentes nacionais desses sites, dessas redes sociais estrangeiras aqui no Brasil, e mais do que isso, né? Uma coisa que também nós não temos, nós precisaríamos ter uma agência dedicada especificamente à questão eletrônica, interceptação de rádio, interceptação de telefone, interceptação de comunicações pela internet, no interesse da segurança nacional. Nós não temos nada parecido com isso, cara. E aí tem um problema seríssimo, Edmond, que é o seguinte: o não envolvimento da liderança civil com a política militar. Que, na verdade, a política de defesa ela tem que ser encarada como uma política pública, como é a saúde, como é a educação, como é a ciência, tecnologia. A política de defesa é uma política pública como outra qualquer. E é uma política que tem pouquíssimo envolvimento civil por conta, primeiro, do desinteresse dos políticos. Não dá voto. A política de defesa não dá voto. E, segundo, pela ignorância. Quer dizer, então a gente tem um juiz aí que proíbe uma compra, que eu acho que está certo proibir a compra, né? Mas por um motivo errado. Não está em guerra, não precisa comprar. Não podemos ficar felizes com esse argumento. Não podemos, de forma alguma. Pelo contrário, temos que pensar que a guerra é permanente.
a guerra cibernética movida diariamente contra o Brasil no interesse de empresa, de banco, de governo estrangeiro. Lembra do escândalo que causou o vazamento dos telefonemas da Dilma? Até o embaixador americano foi chamado para consulta, o que está acontecendo, mas que estão espionando a gente aqui, e vão continuar espionando sim o americano, o chinês, o russo, empresa privada, qualquer um tem interesse. Nós temos uma política nacional de proteção ao conhecimento sensível, acho que a maior parte das pessoas não a conhece, está a cargo da ABIN, veja a importância então do GSI, a qual a ABIN está subordinada. Essa política ela parece ser letra morta, ela se destinava fundamentalmente a proteger o conhecimento de ponta produzido aqui no Brasil, patentes e produtos que o Brasil acharia interessante proteger, para que não fossem roubadas, né? Que é uma coisa que a cyberguerra tem como primeiro alvo, é roubar segredos industriais. Por isso que os suecos proibiram a Huawei chinesa na Suécia. A Huawei não pode vender nem cabo, nem roteador, nem modem, nem nada. Todo o hardware da Huawei foi banido da Suécia, porque os chineses estavam roubando os segredos industriais suecos usando essa tecnologia. Os chineses estavam usando a tecnologia de câmeras que eles venderam para a Suécia para fazer reconhecimento facial, para achar exilados chineses na Suécia, para mandar sequestrá-los ou matá-los. E aí os suecos percebem que é impossível controlar aquilo e resolvem banir a Huawei da Suécia, uma coisa muito interessante, podia considerar isso. Mas é o contrário. A Huawei já é fornecedora da maior parte dos sistemas de 4G no Brasil, que a gente não fabrica, que é tudo importado, e agora provavelmente vai ficar com a maior parte do mercado de 5G no Brasil. A China tem um projeto de até 2030 oferecer 5G para pelo menos 1/3 do país. Veja, o que vai ser o caminho em direção à universalização dessa 5G, que vai ser uma revolução tecnológica, talvez até maior que foi a própria internet discada na sua origem. E nós não temos autossuficiência da produção de nada disso, não fazemos esse hardware, dependemos da importação. Leiloou-se as faixas de frequência 5G e deixou a critério dos concessionários a compra do equipamento. O dono é que decide. Então, de novo, né? Aquela mentalidade colonizada, né? Deixa que o mercado vai resolver isso aí. Mas aí o mercado de quem domina o mercado, que é o chinês, que é o sueco, o americano, os europeus, né? E nós não fabricamos equipamento. Pode apostar que essa guerra cibernética, que essa espionagem eletrônica vai continuar sendo movida ao Brasil para prejuízo nosso. Para falar ainda mais dessa política de proteção ao conhecimento sensível, mencionei aqui a tecnologia de ponta, que a gente produz, mas também o conhecimento ancestral, o conhecimento indígena, o conhecimento quilombola, que é fonte de saber. É um manancial incrível de novas tecnologias que não é explorada. Quem está fazendo isso são as multinacionais estrangeiras, que estão praticando a biopirataria na Amazônia. Tem vários produtos aí que são, inclusive, seres vivos, estão sendo patenteados lá fora, que não se pertencem mais. Percebe? Então, ao abrir mão de proteger o conhecimento ancestral, nós estamos dando margem à biopirataria pelas grandes multinacionais, que sabem a importância do conhecimento ancestral de plantas, de minérios, de rochas, de raízes, de produtos que são secreções animais. Deveria ter um centro de pesquisa na Amazônia para fazer isso, que ele até existe, mas ele é subfinanciado. Então, tem várias coisas para fazer nesse front, que seria uma oportunidade muito importante de reindustrialização do Brasil. Em vez da gente queimar a Amazônia para plantar capim para engordar boi, por que não descobrir a sua enorme biodiversidade? Por que não aplicar a exploração desses seres vivos, a engenharia genética, para tirar o componente genético que pode ser lucrativo, que pode ser fonte de cura de doença, que pode ser fonte para tratamentos médicos, que pode ser fonte de cosméticos, por que não, que o mercado é tão importante? Tudo isso está largado, cara. Tudo isso está abandonado em prol das milícias que roubam madeira da Amazônia, que incendeiam a floresta para plantar pasto, que tem garimpo ilegal. Quer dizer, as prioridades são totalmente erradas. E é a falta imensa que faz um exército presente na Amazônia, um exército que está totalmente distante dessa Amazônia, com efetivo de 10% só dos seus militares na Amazônia, que não protege absolutamente essa biodiversidade, que não protege esse conhecimento ancestral, pelo contrário, está deixando bastante largada, né? Exposto a todo tipo de agressão, tanto as comunidades quilombolas quanto as comunidades indígenas, que nos termos da política nacional de proteção ao conhecimento sensível deveriam ser uma prioridade. Tá certo, eu quero agradecer demais ao professor Denison de Oliveira pela participação aqui no Brasil Consciência. Tanta coisa interessante, daria vontade de continuar falando. Infelizmente, temos apenas
1h. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui, mas você que quiser conferir os demais programas produzidos pela Rádio do SINCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. O conteúdo do Brasil Consciência continua disponível no site da TVT e também no próprio site do programa, também aí para você na tela. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail sempre disponível para você. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Obrigado pela sua companhia e o carinho da sua audiência. Tchau, gente.